Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta a qualquer hora, em qualquer faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Olá, meus amigos, minhas amigas, começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema Claro Net para o estado do Rio Grande do Sul e também para o mundo todo pelas nossas plataformas digitais. Você viu aí o nosso site rdctv.com.br, agora está vendo as nossas redes sociais, tanto para o Twitter, quanto para o YouTube, quanto para o Facebook. Você digita RDC TV Digital, isso nas redes sociais. E aproveita pelo Facebook também para interagir conosco aqui no Virando o Jogo. E também fazer como o Diogo Rossi aqui, que já está compartilhando o programa ao vivo. Então você também compartilhe aí o seu Virando o Jogo, tá certo? Bom, lembrando que nós estamos aqui na RDC TV, eu falei do nosso site primeiro, rdctv.com.br. No site você tem a programação ininterrupta, a programação real-time da RDC TV. E nas redes sociais você tem lives dos programas, como agora está acontecendo aqui com o Virando o Jogo. Tá certo? Bruno Flores, Giovanni Oliveira, Antônio Bavaresco e Diogo Rossi, compondo a nossa bancada para o debate hoje. Esse período aí, eu vou confessar para vocês, eu acho muito chato esse período de férias, de dupla Grenal e tal. Quando eu era repórter, aí até eu gostava. Não sei se com o Bavaresco era assim também, porque aí a gente corria atrás da informação, ouvia dirigente. Não tinha tanto empresário naquela época. Era um pouco diferente. Primeiro, boa tarde, para todo mundo aí, para os nossos telespectadores. Era um pouco diferente porque não tinha uma limitação, não existia essa limitação que existe hoje de ter que inscrever os jogadores até determinado momento. Então, durante todo o ano se fazia contratações. Eu lembro no ano que o Grêmio caiu, em 91, que o Mendonça, um jogador que veio do Botafogo, já estava em fim de carreira, foi contratado lá nos últimos jogos, faltava acho que meio turno e tal. Então é um pouco diferente. Eu confesso que eu não gostava muito dessa época, sem futebol. Tu tinha que ter muita criatividade, entendeu? Mas algumas coisas do passado realmente eram bem melhores, do que são hoje. Eu sou do tempo, por exemplo, que a Xuxa gostava de peru. Agora a Xuxa diz que não é para comer peru e tal, que ela é vegana. Não, mas não é a Tami? Não, é a Xuxa mesmo. A Xuxa agora não gosta mais de peru. Mas é... O Rogério está tentando te... eu entendi. Vergonha. Não, eu não gosto dessa época que gera isso aí. Tá. Gera isso aí, redes sociais, entendeu? Essas brincadeiras. Eu não gosto dessa época por causa disso só. Eu gosto, como repórter, essa época... Por causa das brincadeiras, Não tem nada, tem que ficar fazendo palhaçada, como diz o Haroldo. Eu gosto dessa época porque a gente trabalha mais do que quando tem jogo. Porque quando tem jogo é quase que o praxe, Quem joga, quem não joga, o que vale, o que não vale, vai ali, o jogo, acabou. Só que quando não tem jogo, que são essas épocas de especulações e transferência, a gente tem que trabalhar mais. É mais desafiador. Pro repórter, quando o cara descobre um furo, aí, claro, no dia a dia, eu como já não sou mais repórter, sou mais analista, digamos, comentarista de mesa redonda, então para mim eu quero comentar uma coisa que exista, e a gente acaba comentando ou fake news ou coisas que acabam... Mas isso é o advento não se concretizando. Das redes sociais, e do problema atual do jornalismo de maneira geral. É verdade. Porque hoje em dia muitas pessoas se cria muita notícia, denominam portadores da notícia e eles geram muitos problemas. E aí, às vezes, até colegas experientes embalam em alguns Mas eu penso que agora é mais complicado ainda esse negócio de fake news e tal,
por conta do... Da internet. Tem muito... Não, e tem muito empresário metido no meio. Intermediário. Vários, não é empresário, na verdade são isso aí, são intermediários. Esses Olha, caras são chatos. e aí daqui a pouco esse pessoal fica plantando notícia. Às vezes, um intermediário não é nem um empresário direto do jogador. É um terceiro. Mas ele quer fazer um negócio e aí viu lá no clube que tem a possibilidade, aí ele já começa a plantar notícia. É que tem muita abertura também. Os clubes hoje em dia, o futebol brasileiro de maneira geral, ele dá muito essa abertura. Porque ainda somos muito exportadores, né, de atletas. Então isso aí gera muita abertura para muitos intermediários e muitas vezes os clubes europeus eles não têm entrada nos clubes brasileiros. E eles usam esses intermediários que têm entrada nos clubes brasileiros para tentar negociar. E aí gera conflito de dirigente, de empresário de verdade, de pessoas que têm percentual, então tudo isso traz Mas problema. vocês já repararam uma coisa, como nos... Tem um exemplo claro disso na última janela de transferência, que é o caso do Luan. Sim. Tem um cara que tem uma entrada com o Grêmio, que aí faz o contato com a Atalanta, leva a proposta, mas daí a proposta não agrada financeiramente ao Grêmio, só que o valor que o Grêmio pede não é o mesmo dos empresários, daí o Luan está com 2 empresários naquele momento, e aí cada empresário quer um valor diferente, o clube quer uma coisa, o intermediário tem que levar um percentual. É uma ronha que eu vou te dizer. Não, mas o que eu ia comentar é que eu tenho estranhado, não sei se vocês concordam comigo, hoje já é dia 23, né, de dezembro. Sim. E tem sido poucas as notícias, ô Diogo e Sobre pessoal, sobre venda de jogador brasileiro pro exterior nesse momento. É que a janela deles não Eu abriu. sei que... Não abriu e não é a principal, né? A principal... É que agora é só reposições. Não, mas nem especulação, não tá? É que agora são reposições São Paulo internas, está né? esperando para vender o Antony. Vai vender. Vai fechar com um déficit de 160 milhões. Vai vender, o São Paulo vai vender, o Antony. 160 milhões o déficit. Sim, mas vai conseguir vender agora? Sim. Essa janelinha? O Leipzig Não, quer. já tá, né? Já tá vendido, né? O Leipzig quer, precisa do jogador. É que agora é só quem precisa de atletas. Por isso que é muito ruim, por exemplo, para o Everton. Eu ia dizer... Acho Qual difícil. clube do futebol É mais fácil europeu sair no meio do... precisa do Everton agora? É difícil, né? É difícil um clube europeu que precise do Everton. Eu acho essa janela muito fraca para nós brasileiros, assim, porque nós perdemos alguns jogadores que são não fundamentais, mas essenciais. E aí acabam, né, deslocando um pouco os clubes brasileiros. Por exemplo, o Grêmio perdeu um jogador essencial numa janela como essa. Ele não era fundamental, mas ele era essencial. Jailson, ele nunca conseguiu repor. Sim. Nunca conseguiu repor. Né? Mas o próprio Marcelo Groy, né? O próprio Marcelo Groy, Marcelo Groy foi assim. que saiu numa E janela essa como janela essa. afeta totalmente o planejamento brasileiro. Todo. E as janelas Por são conta horríveis, da porque diferença o dos nosso calendário calendários. é horrível. Não, né? mas eu acho que os clubes preferem vender nessa janela. Claro, mas a demanda europeia não é essa, né? Não. É comprar agora, é comprar porque no meio do o ano Everton, e aí a minha previsão- aí sim afetar o Se planejamento. ele for vendido, o Everton, eu acredito que até possa acontecer, porque ele ainda tem idade, apesar de não ser aquela... Talvez não seja aquela venda que o Grêmio imagina, mas vai ser mais Mas eu fácil. venderia agora. Não, se tiver oferta. existe- eu acho que a existe oferta proposta vai agora? vir no meio do ano. Não Só existe. disso que tu está dizendo. Não existe, o Giovanni tem razão, não existe. Mas se ela chegar, tem que vender. Não, eu acho que não segura até a próxima Em janela. contrapartida, na metade do ano, que é o intertemporadas, A lá gente entre as vende temporadas... primeiro para depois comprar. Pois é, não, mas eu digo, na metade do ano, os clubes Perdão, ao europeus... contrário. Os clubes europeus também estão negociando entre eles. É mais agora, né? Nessa janelinha, É. a negociação entre os europeus Não as é nessa grandes, janelinha. não as grandes, mas as que compõem elenco acontecem agora. Aí depois aquelas gigantescas, né? De Pois é. vulto, sim. Mas aqueles são menos né? Sim, mas é mais dinheiro. negociações, mas mais dinheiro. É. Mais dinheiro. Por exemplo, Seu menos eu de quantidade. tenho lido que nessa janela o Leipzig, que é o time que está comprando o Antony, ele está esperando uma proposta de 72 milhões de euros pelo seu centroavante, o Haaland. Sim. Para essa janela é muito alto. 72 milhões de euros é muita coisa. Só que tem times do futebol europeu que estão precisando de centroavante. E aí, estando, né, necessitado, eles pagam. Porque agora é uma necessidade, daí o dinheiro acontece. Só que nós não vamos ver outras grandes negociações nessa janela. E quanto é que o Leipzig está oferecendo pelo Antony? 30 milhões. A multa é 50 que o São Paulo estipula, Isso. mas não pega. Não pega, Não vai vender por pegar 30. nem do Leipzig, não vai pegar muito 30. mais que isso. Quer pegar 30. O Leipzig paga 30. É da Red Bull, né? É mais um time da Red Bull, né?
Aliás, a Red Bull que pode estar comprando o Tony Anderson. Eu venderia também. Não, eu acho que o Grêmio vende. 15 milhões de reais por 50%? Pagou 500 mil? Vende. Sim, mas para o Bragantino. O Red Bull Sim, Bragantino. sim, sim. Red Bull Bragantino. Bragantino. Sim, claro. Porque Vende. pode ser para outro clube de fora, É muito- como está muito dizendo o legal. Não, Leipzig aqui ou no outro. caso eu lembrei, ele falou do Red Bull. Leipzig, que é Red Bull também. Isso. E eu lembrei só. Não, vende. Tem alguns jogadores, o Tony Anderson pode até Eu acho virar ele muito titular. bom jogador. Isso, ele mas, pode... mas a proposta é muito boa. É que é que nem tu comprar uma bala por um preço de bala, 50 centavos, e a bala acabar no mundo e alguém te pagar 1 milhão pela bala. Entendeu? Tu pagou 50 centavos na bala e estão te comprando por 1 milhão. É que nem o Tony Anderson. Pode, por mais que a bala seja boa, o dinheiro... Tá acabando, não tá acabando. Não, Os meias não estão acabando. Mas é que o Grêmio Aí pagou o Grêmio 500 tem mil. jogadores ali promissores, que ele também é um jogador promissor, de 22 anos, tal, 21. Tipo assim, eu sou péssimo em matemática, tá? Se fosse o dobro, era 1 milhão de reais. Não, né? foi 450%, eu fiz essa conta. Ah, tá. Isso aí que eu queria saber. O quê? A valorização. Não tem como não Se vender, for né? 15 milhões, tá? 450%. É que 15 milhões é o que Em o cima Grêmio de 500 detém. mil que foi que o Grêmio pagou, né? 15 milhões é o que o Grêmio detém. Sim, sim, sim. No caso, o negócio Sim, é de ele 30 valeria milhões. 30 milhões. O negócio é de 30 milhões, porque o Red Bull, a Red Bull quer comprar também os 50% do Cruzeiro. Então valeria o Tony Anderson no Não, e o mercado Cruzeiro 6 está milhões de euros. desesperado. É hora do Grêmio chegar até algum jogador no Cruzeiro. Vem certo? cá, é Grêmio. muita grana. É que ele tem 19 anos. né? Não, ele tem 20. É 20. Ah, mas mesmo assim. Mas pelo Tony Mas é grana. É dinheiro. Hein, Rogério? Mas De novo, qual quem foi- está qual foi o valor do pressionando Luan? mais é o Cruzeiro. Não, é que o Luan não existe, né? Não. O negócio que o Grêmio fez pelo Luan era pra se livrar, tinha que vender. Não tinha o que fazer. Ah, não dá para comparar. Não tem? Não, É. tudo bem, mas o que eu digo é que se a E o gente Luan, pensar no e o valor Luan que tem foi pago 26. pelo Não, Luan, mas o Luan tem 26, esse jogador tem 20, 21. claro, É muito baixo. mas mostra como é importante esse valor pelo Tony Anderson. Não, né? claro que sim. Até porque o Tony Anderson Não é afirmado. ele é né? jovem, É exatamente. promissor só. 30 Mas também milhões de não reais parece- pelo Tony Anderson. Sim, Bom, 50% o do Cruzeiro Grêmio. tratou ele sempre como uma Isso joia, aí né? dá... Na base. Você não trocou? Tratou como uma joia e Sempre trocou dá 8 na primeira milhões. oportunidade para levar o Mas é que aí Edilson. a direção saco do de bala. Cruzeiro, acho que a gente não pode... Mesmo se tratando de uma Não, mas o joia... Cruzeiro vai acabar por vias tortas, fazendo um negócio razoável. Porque se ele pegar esses 15 milhões da parte Pega dele... 3,3 milhões de euros. Tá, que seja. É como se ele tivesse... Claro, ele e soma mais os 500 mil... Ele aí vendeu um pega jogador aí sem usar. 4 milhões de euros por um jogador que ele não usou. É isso aí. Razoável. É isso aí. Entendeu? É que a Red Lá Bull. atrás foi um Baita negócio, negócio. pegar É. o Edilson. É que a gente tem que pensar o seguinte: Mas agora... a Red Bull, que é o Bragantino, né? O RB Bragantino, então, pronto. Ele tem 200 milhões de reais Não, para isso aí gastar. é coisa da Globo. Tá, o Red Bull Bragantino, então. Eles têm 200 milhões de reais para gastar, tá? Eles gastaram até aqui 15 milhões de reais na compra do Alejandro, do Atlético Mineiro. Sim. Centroavante. Mais 15 milhões de euros na contratação daquele menino equatoriano lá, que eu não sei o nome direito, que o Atlético Mineiro também queria. E aí eles querem gastar mais 30 agora na contratação do Tony Anderson. E querem gastar mais um percentual, que eu não tenho certeza quanto é, mas me falaram em alguma coisa perto de 10 milhões de reais, para contratar o Gabriel, o zagueiro aquele que ex-Atlético Mineiro, que está no Botafogo. Sim, estava no Botafogo. Tá no Botafogo. Fez o gol contra o Grêmio na final da Copa do Isso. Brasil. Ele mesmo. Este montante aí dá 70 milhões. Vão sobrar 130 ainda. Para brincar no Brasil. sobrar o dobro ainda. Mas ainda assim, né? Sei lá, me parece que eles estão inflacionando as contratações deles. Não, né? até acho que eles estão... Quando tu gasta 30 milhões no Tony Anderson, de novo, é um jovem, é Mas promissor. pensa comigo. Mas Eu concordo contigo, mas eu vou tentar fazer o outro raciocínio que eu fiz esses dias. No Alejandro, tá? Do Alejandro. Eles pagaram 3 milhões de euros no Alejandro, do Atlético Mineiro. Tem 19 anos. Fez em 20 jogos 12 gols. Pouco, né? Mas significativo Não é até. pouco, não, é bastante. significativo, Nossa, né? muito. Então tá. Se daqui um ano alguém faz uma proposta de 6 milhões de euros pelo Alejandro, Já ganhar dinheiro. já ganha dinheiro. É aí que eu vejo que é a aposta. São esses jogadores jovens, tá? E como cada eles têm 10 uma rede de clubes agora, Não, e outra, isso eu ia dizer, agora tu matou a charada. E mais, é o perfil de contratação que é feito lá no Leipzig.
Que, aliás, Sim. continuou líder do campeonato. Continua, ganhou de novo. O Timo Werner Então, deu show e ganhou de eu novo. confesso que eu não tinha visto a rodada do fim de semana. Sim, o Bayern de Munique sofreu até o final para ganhar. Eles não do estão Wolfsburg. fazendo futebol, eles estão fazendo negócio. Mas não tem mas tá problema. dando- mas tá dando na futebol. Fórmula 1 eles fizeram negócio E deu futebol. resultado também. Não, tudo bem. Eu estou dizendo, eles não estão fazendo o futebol só, eles estão fazendo negócio, eles estão mais focados no negócio. Mas a também está sensação que eu dando tenho resultado esportivo. É que o, Tudo o bem, Red porque Bull, aí faz com competência. E aí tá- Mas o foco principal que eu estou vendo em todas essas negócio. ações é negócio. Só negócio. Todo negócio tem ele tem uma continuação. Eles não fazem nada para se esgotar nele mesmo, entendeu? Sim, pois é, ao contrário do que os clubes normalmente fazem. Mas é que pensa assim, ó, o Giovanni quer falar, mas só para não deixar passar. O Leipzig, o alemão, né? Que tem o Salzburg, que também é da Red Bull da Áustria. O Leipzig, ele estava na segunda divisão. Quando injetaram a primeira grana, no primeiro ano, foram para a primeira divisão. Subiu. No primeiro ano da primeira divisão, eles classificaram para a Liga Europa. No segundo ano, eles classificaram para a Liga dos Campeões. Agora estão liderando. Agora eles estão na liderança do campeonato alemão, eles passaram para as oitavas do campeonato da Liga dos Campeões e eles têm pelo menos 2 jogadores que vão render dinheiro. Pelo menos 2, se eles quiserem vender. Tem mais isso, se eles quiserem vender. Na janela passada, o zagueiro francês, que eles detêm direito, o Pamecano, o Manchester United tentou comprar por 70 milhões de euros, eles não quiseram vender. Porque entendem que vale mais. Eles entendem que vale mais. E aí tem agora esse centroavante norueguês, o Haaland, que ele não é norueguês, é outra nacionalidade, vou lembrar depois. Ele vale 72 milhões de euros no Eu mercado. acho que é islandês. Islandês, eu acho que é. 72 milhões de euros. E eles querem vender agora. Claro, é um centroavante, tem uma característica bem diferente dos outros. Mas, cara, 72 milhões de euros, eles não vão reinvestir esse dinheiro. Eles vão comprar outro jogador aí de 10 milhões de euros, de 5 milhões de euros, de 30 milhões de euros, e vão ficar com 42. Eles têm muita condição financeira. O Antony mesmo, eles estão pagando 30 milhões de euros. Se o Antony jogar uma temporada no Campeonato Alemão muito bem, eles vendem para um Borussia Dortmund, para um Bayern de Munique por 60 e recuperaram dinheiro e lucraram. E vão vendendo energético no mundo inteiro. E é bom. Né? E E que é vão bom. vendendo energético no mundo inteiro. Por falar em energético, em seguidinha vamos falar sobre energético para os nossos clubes aqui. Né? Como é que estão de negócio, Grêmio e Internacional. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida, cliente Banrisul, com toda a segurança. Se você, cliente Banrisul, ainda não utiliza o Banrisul Digital, não perca mais tempo, baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos às mensagens da Prefeitura de Porto Alegre e também do SESC e voltamos em seguida. Investimento. 25% dos recursos vão para a educação e 15% para a saúde. Patrimônio. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Transparência. Metade dos imóveis vai pagar menos IPTU ou será isenta. Uau! Descontão de 10% à vista até 3 de janeiro. O IPTU ficou mais justo para a cidade ficar melhor. Prefeitura de Porto Alegre. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Estamos com o Virando o Jogo ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524, no sistema ClaroNet para o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo através das nossas plataformas digitais. Como nós estamos aqui, por exemplo, com o Sérgio Luiz Ritt Moreira, que está nos assistindo em Santa Catarina, o Guilherme Paz. Onde que está o Guilherme Paz? Está no Rio, Guilherme? Rio de Janeiro, grande Guilherme. Guilherme Paz está... merecidas férias, trabalhou bastante nesse ano de 2019. Está passando trabalho agora de novo, né? Deve estar passando trabalho lá. Né? Ah, com certeza. Um abraço, Guilherme. O Thiago Lessing, Grêmio está trazendo, falamos no Edilson aqui nessa troca que envolveu o Tony Anderson anteriormente. O Grêmio está trazendo o Edilson. O Esperoto deu essa notícia hoje, não sei se é verdade. Mas se vier, bom, talvez para ser reserva e tal, porque o titular vai ser o
Vitor Ferraz, né? Mas Meu Deus. seria bom o Edilson. Qual é? O Diogo faz umas expressões aí. Cara, é que o Edilson já foi, né? Eu também acho, concordo. O Edilson não, me mas lembra- não sei se é notícia. O O Esperoto Edilson me deu, não lembra- quer dizer que seja verdade. Não, mas o Edilson me lembra o Inter Ceará. do início do século. É. Exato. Ceará, Alex. Que o Inter até ficou devendo, Bolívar. teve que pagar depois. Não, mas é assim, ó, foi campeão, traz de volta. Quantos jogadores campeões do Inter o Inter trouxe de volta? Bolívar, Alex, Nilmar, Sobis. E o que deram de resultado? Sobes mais de uma vez, né? Quase zero. Eu acho assim, Eu acho que na tudo primeira depende aqui, do o momento, Edilson né? já seria A o terceira. segundo. É a terceira Terceira vez vez. no Grêmio, o segundo retorno. Seria o Mas segundo a segunda retorno. passagem dele foi muito melhor que a primeira. Ok, mas deu. Eu concordo contigo, Deu. não tô... O Rafael Sobis, por advogando. exemplo, o Rafael Sobis, na segunda passagem dele para o Internacional, talvez não tenha sido melhor que a primeira, mas foi boa, Foi porque boa. foi importante. A ele terceira contribuiu. foi péssima. Fez gol A na terceira final não da foi, Libertadores. sabe? Então, se você vai repatriar um jogador uma única vez, eu acho que é mais do que suficiente. Agora, o Edilson teve a primeira vez, não foi lá grandes coisas. Na segunda passagem, ok, excelente. Bom, e depois tem o seguinte, né? O Edilson também deu uma forçada de barra para a saída dele naquela oportunidade. Mas é que aí isso é outro negócio de desespero do Cruzeiro. O que está acontecendo? O Cruzeiro quer Mas é que- dar o Edilson... Não, Mas o Grêmio não pode se desesperar. não pelo estou desespero dizendo, dos mas eu não estou outros, dizendo que o Grêmio vai fazer isso. Eu estou dizendo que essa notícia pode estar vindo, Diogo, dessa forma, entendeu? Sim, entendi. Tipo, nós estamos dando o Edilson pro Grêmio aí e tal, pelo salário, sei lá o quê. Pensa o Nem seguinte, pelo salário, até pelo salário fazer é caro. vamos fazer um cálculo rápido aqui, não matemático, mas de clube. O Grêmio vai ter, na metade do ano, o Léo Gomes de volta. O Léo tá? Gomes e o Vitor Ferraz. Já cara. tem o Vitor Ferraz, que foi contratado agora. Se quiser começar o gauchão com o Felipe, ele já mostrou que para jogar o gauchão dá, tá bom. pelo menos por enquanto. Vai começar, né? Porque vai começar o time de transição. É claro, então já... Para que o Edilson? Pra nada. Vai travar o Felipe, porque inegavelmente o Edilson vai querer mostrar serviço, vai querer jogar o gauchão. Vai piorar o ambiente. Né? Dependendo, pode piorar o ambiente ou até ficar bom, porque ele é amigo de todo mundo que está aqui, né? Não vai mudar muita coisa. Só que na hora de disputar com o Vitor Ferraz, ele vai ser reserva do Vitor Mas Ferraz. esse é o problema do ambiente que eu tô falando. Ele vai, porque lá ele não quis ser reserva, teve aquele problema com Que o Rogério aqui- Ceni. aqui é Vocês vão inevitável. lembrar, era por causa do Edilson. Lembra no jogo aqui contra o Internacional que foi improvisado o lateral direito? Jadson. O volante Jadson e o Thiago Neves disse, né? Não sei por que a gente está improvisando jogadores se a gente tem jogador da função, pra ti ver. que era o Edilson que estava no banco. Eu não estou dizendo que isso aí vai acontecer, né? Que a briga vai acontecer, que a incomodação pode acontecer. Mas o Grêmio contratou um lateral direito titular já. Me perguntaram ontem assim, quais são as contratações da dupla Grenal para 2020? Eu falei, tem uma. Só o Grêmio anunciou um reforço, ninguém mais anunciou. O Inter tá dizendo agora que tá trocando os papéis, tá valendo a notícia aqui agora nesse momento. Do Musto? Não, do Rodinei. Do Odinei, Troca de ok, parceiro, tá, agora ok. sim. Tá, mas o que foi anunciado oficial, Sim, aqueles que foi, a gente pode claro. falar oficialmente. Botaram beleza. no site, né? O Vitor Ferraz. O Grêmio contratou um lateral direito titular. Deu, pra que Deu, outro? concordo. E outra coisa, Capitão do quanto Santos. o Grêmio precisa de um lateral reserva. Mas quanto vai ganhar o Edilson para ser o lateral reserva? É isso aí. Vale a pena? Eu não acredito que ele vai vir aqui por 50, 60 claro mil. que não. E tem outra. É? Olha, o Léo Gomes ele volta em maio por aí, tá? É mais do que suficiente tu manter o Felipe e o Vitor Ferraz até lá. Claro. O Grêmio passou o gauchão inteiro com o Paulo Vitor, tomou um gol e era as mil maravilhas, jogava com o Júnior. Não, terminou o jogava com todo campeonato mundo. invicto, tomou Jogou um gol com de o fora. Thiago. Jogou com Capixaba, com todo mundo. O que o Thiago Leste está dizendo é isso, que o Edilson vem porque o Leonardo não tem previsão de volta e que o Edilson seria um bom reserva. Não, o Leonardo é maio. Maio. Pois é, então se é maio não tem mesmo logo ali, necessidade. Outra coisa, ó, uma Gauchão- outra informação, o Gauchão Rogério. não exige absolutamente Informação, não sei se eu estou chovendo no molhado, tá? Mas eu não tinha lido ainda, estou lendo agora. É uma informação de uma hora atrás que o Leandro Aguilera, alguém já ouviu falar quem é? Não conheço. Eu acho que o periodista argentino está dizendo aqui que houve um acordo que o Riquelme falou com o Guerreiro e que está acordado que eles vão executar a cláusula de compra. de rescisão e que vão fechar um contrato com o jogador. Pra que ele Quanto que é a... Eu não sei, milhões e aqui meio não de diz, dólares. aqui não diz. 4 milhões e meio? É menos do que o Tony Anderson? Não, é que o Tony Anderson tem que levar em consideração só o valor do Grêmio, né? Não. Estou falando no jogador, não estou O falando Tony do Anderson, clube. 6 milhões de euros. É menos. Não, mas menos. ele é um jogador de 30 e poucos anos. Não, tudo bem, ok. É, que Mas agora é um o jogador Leandro Aguilera consolidado, é né? do-
Tic Sports. Tato Aguilera. É Tato Aguilera, né? O apelido tudo bem. dele, né? Eu quero dizer o seguinte, eu já falei isso aqui uma vez, vou falar Bom, o de Guerreiro novo. ontem declarou ainda, ontem não, anteontem, né? Isso, lá Que no foi Peru, no né? lance de Antes do crack. lance de crack, ele falou. Que Quer continuava. ficar? Não, tudo bem. Não, eu vi a entrevista dele aqui em Porto Alegre. Vamos ser sinceros uma coisa aqui, nós todos. 4,5 milhões de dólares por um cara de 36 anos, tu nunca mais vai vender. Tem que vender. Claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Não é venda. Olha. Né? Na verdade, o Inter não tem nem a opção de vender ou não, né? Não, é cláusula, o cara cláusula, depositou. exato. Não, ok, digamos que não fosse Não, cláusula. para um pouquinho. Mas aí tem a ver O jogador- a questão do jogador. Bom, mas se pagar a mas multa, o que ele tá é só o falando é jogador do querer ir. clube. Ele tá falando do clube. Negociação entre clubes não existe. A única coisa que pode Não, acontecer é o Guerreiro não querer ir. Exatamente Mas é isso. só isso? Mas é que aqui Exatamente diz isso. que ele quer ir, por isso que eu dei... Tá, só que O vamos... Guerreiro já disse que ele sempre Eu acho- disse uma expressão que tem que ser bom para o Inter. Eu acho que o grande negócio é o seguinte, quem mais quer esse dinheiro É o Inter. é o Inter. Óbvio. É o Internacional. É aí que eu quero cortar. Cara, o Corta Internacional tá muito preocupado Corta o com fato se o Guerreiro quer ou não quer ir. Corta o fato se vai acontecer uma negociação paralela ou não. O fato é, tu tem um jogador de 36 anos que te onerou em 8 milhões momentaneamente, que tu deve para ele de reais, e estão te oferecendo 20 milhões de reais por ele. Perfeito. Tu tem que vender. Tem que vender. E aí corta o fato que ele é o Paulo Guerreiro também. Claro. Tem que fazer financeiramente. É uma questão Cara, tu vai ficar com 12. É uma questão de responsabilidade fiscal dele. Não, e outra coisa, Mas seria aí o abre pagamento... outra posição que o Inter fica... Não, ok, mas isso é um outro problema. Mas é que aí o Inter Não, é mas- refém dele mesmo. Digamos, tá, que aí é aquele cálculo que sempre se faz, se eu não gastasse o meu salário durante tanto tempo, eu juntaria tanto. Isso é impossível. Mas digamos que o Inter não gaste os 12 milhões, tá? Por isso que eu não gasto. Pega 20 milhões lá pelo Guerreiro, paga os 8 para ele, por exemplo, fica com 12 e não gasta. Isso quita o déficit que o Inter está prevendo para o ano que vem, Perfeito. por exemplo. E te dá uma capacidade maior de investimento. Não, se tu puder Claro que o investir Inter de vai novo. reinvestir em algum jogador, mas aí algum eu pergunto o percentual, seguinte, isso aí vai girar, vai fazer fluxo. Mas, gente, é pagar as contas no ano que vem. Concordo contigo. Quem Mas é que ficar atacante? pelo menos estável. Quem é atacante do Avaí? Caio Paulista Isso. estava no Avaí. 21 Não tava, anos, não. é isso? Ainda Ele tá, né? Não, tá sem contrato. Agora ele tá tá no sem mercado. Ele tá no mercado, tá ali. É o que o Lourenço Curtis está dizendo aqui, que os boatos são de que o Internacional quer esse atacante. Agora, assim, Vai contratar. mesmo que Tá, o mas dinheiro... Zero pra ser gols titular? e 0 assistências em 35 jogos pelo Avaí. 35 jogos, 0 gols, 0 assistências, mas o jogador que mais driblou. É característica do Patrick, que o Inter gosta. Maior Não, o jogador Inter, do Brasileirão. não, mas o Inter adora jogador que dribla e não resolve. Mas assim, essa grana do Guerreiro, de repente, quita o déficit, legal. Mas o que gera dinheiro para um clube de futebol do nível internacional, do nível do Grêmio, esses clubes de torcida, diferente do Bragantino, do RB, com todo respeito à Red Bull, é também o resultado em campo. Se o Inter não tiver um time para conseguir passar desse inferno que vai ser Mas tem que fevereiro... pagar as contas, João. Claro, mas se o Inter não, mas é mais fácil pagar as contas passando pelo inferno de fevereiro e ganhando dinheiro na Libertadores, por exemplo, do que sendo eliminado em fevereiro. Se o ano do Inter acabar em fevereiro, as contas de dezembro vão estar horríveis. Mas acontece que o Internacional não pagou o 13º, não tem dinheiro. Eu não tenho a menor dúvida que, se for verdade que o Boca quer depositar cláusula, o Inter vai pegar o cara no aeroporto, cara. Eu vou concordar com o Giovani e questioná-lo. O Guerreiro já fez já deu a resposta desportiva e na hora da final o Inter não ganhou. Pronto. Mas aí ele tá te onerando nesse momento. O Guerreiro é ruim? Não. O Guerreiro dá solução? Dá. Só que na hora que precisou ele não deu e agora querem te pagar por isso. Mas quem está onerando o Inter hoje não é o Guerreiro. Quem onerou o Inter durante todo o ano foi o Richelli, foi o Natanael, foi o Trellis, foi o Paredes, mas é que esses já o Wellington foram. Silva. Esses já foram. Não, ok. Mas eu digo, o Inter, claro, não adianta tu pensar em ter um time de futebol se tu não conseguir pagar esse time. Claro. É claro. Mas também não adianta Que foi tu o ter problema a conta do em Cruzeiro. dia. Exato, mas não adianta tu ter as contas em dia e não ter um time. Porque se tu não tiver um time, a conta vai vir também. Porque o Inter vive do futebol. Se o Inter tiver um desempenho ruim no Campeonato Brasileiro, isso vai afetar o orçamento do ano seguinte. Eu concordo plenamente. Mas é que eu não consigo ver o lado ruim desse negócio do Paulo Guerreiro. Ele querer ficar e o Inter não fazer o negócio, eu também acho bom. Porque o Inter vai ter o Paulo Guerreiro. Pronto.
ótimo. Mas fazer o negócio também não é ruim, porque eu tenho que pensar que nesse momento o Inter não tem bala para negociar com ninguém. Qual é a bala que o Inter tem? Hoje pela manhã o Flávio Ordoc esteve lá na Rádio Grenal, assessor da presidência do Internacional, e ele falou, Internacional, na condição financeira que tem, é muito diferente de outros clubes do futebol brasileiro. O Inter sabe que tem problemas, o Inter sabe que não tem como dar uma bala como os outros clubes. Eu fico pensando, um jogador de 36 anos, que no ano que vem pode não te gerar nenhum centavo, tá querendo, o mundo está conspirando para te dar 2 milhões. Eu não tenho dúvidas de que se o Internacional financeiramente estivesse bem equilibrado... Não venderia. Não venderia. Isso. Não venderia, porque o Paulo Guerreiro, mesmo não tendo essa produtividade que se esperava dele, ele é um nome, ele é um emblema, ele é um ícone, não há dúvida disso, seria importante para o Internacional. Agora o Internacional tem um outro ícone, né? Porque o treinador, o Tchatcho Para mim, toda a responsabilidade está jogada em cima dele. Não, e ele já está com um nome na América, é um cara que está com um conceito, né, já elevado. Coitado. Então, hein? Coitado, tem um pouco de receio quanto a isso. Não, muita responsabilidade para um cara que nunca treinou futebol brasileiro. Não, claro, como foi o Gareca quando veio para o Palmeiras. E a gente viu no que deu, né? E deu no que deu, quer dizer, então, mas aquilo ali talvez tenha servido depois já ele de era uma um baita escola. cara, depois disso provou um baita treinador, o Gareca. Tanto né? que é da seleção peruana, e é ele que está influenciando essa negociação aí do Paulo Guerreiro. Então, é claro que a gente está secando, nós estamos torcendo para que o Tchatcho Kudê dê muito certo no Internacional, assim como o Sampaoli deu certo lá no Santos, tá? E que o exemplo do Careca tenha servido, né, para que esses técnicos que vêm especialmente da Argentina ou do Uruguai, vêm da América trabalhar no futebol brasileiro, né, tenham... Porque o que aconteceu aquela vez do Gareca? Ele trouxe meio time de jogadores estrangeiros, argentinos, né? E aí terminou o ambiente não se fortalecendo como ele esperava. Tá? Então, eu acho que isso serviu de aprendizado. Se bem que não é a mesma situação aqui do Tchatcho. Diga, Bavaresco. Não, o que eu ia colocar é que eu acho assim, ó, o Kudê não apenas não teve uma experiência fora da Argentina, por exemplo, aliás, no Brasil, como não teve fora da Argentina. O Sampaoli, quando veio para cá, já tinha tido várias experiências fora do habitat natural dele, entendeu? Inclusive na seleção do Chile e tal. Então, acho que a adaptação do Sampaoli, por mais que tenha sido revolucionário o trabalho que ele fez no Santos, era mais fácil do que está sendo. E outra coisa, tudo bem que o Santos tinha suas limitações, mas o material humano do Santos, ainda assim, é melhor, na minha opinião, era melhor do que hoje, não o do ano passado, aliás, não do dia 19, do que ele está tendo no início de 2020, que sequer, tu me diz assim, ó, quem é os dois extremas do Inter hoje? Se tiver que jogar com extremo. Não tem. É o fulano e o Detal, não tem? Fulano e Detal, muito bom. É o Guerreiro, se o Guerreiro sair, fica fulano, Beltrano e o Detal. E a lateral esquerda do Internacional, hein? Alguém está falando aqui no Dodô. O Dodô pediu rescisão de contrato do Cruzeiro. Aquela famosa O Dodô está frase, negociando com o Corinthians. rescisão indireta. E tem essa situação. O Corinthians não conseguiu trazer o Sid Clay, que o Inter já acompanhou em outro momento também. Ele também tentou. Tentou, isso, né? E aí o Corinthians está negociando com o Dodô. E está se falando da situação do Jorge, né? Nessa negociação com o Bruno Não, Fux. o Jorge, o cara já falou lá que o Jorge vai voltar O empresário dele, né? Já... Mas essa negociação que o Giovanni está falando, foi uma informação que foi dada na sexta, eu acho. Na sexta, né? Sexta-feira. Pelo Alexandre Ernest e pelo Lucas Colar. Uma proposta de 4 milhões de euros mais 3 milhões de variáveis, que dá 7. E o Inter pediu 7 com variáveis para 3. Pelo Bruno Fux. E o empréstimo do Jorge mais o Bruno Bosquilha. Gabriel Bosquilha, perdão. Cara, mas o Inter faria isso aí rindo. E o Bruno Fux ficaria até a metade do ano. Também ainda no Internacional. Porque o Mônaco não precisaria dele agora, né? Seria só para metade do ano. Cara, assim, ó, eu sou daquela tese. Informação é informação. Todas são verdadeiras. Eu não trato nenhuma informação como mentira. Todas são verdadeiras. Então essa também é verdadeira. Só o que me espanta, e que me foi dito também, que o Mônaco não entende como o Inter não aceitou. E me espanta muito o fato de o Inter não ter dito assim, quando eu levo?
Porque, digamos que seja a primeira percentual de valores, tá? 4 milhões de euros mais 3 de variáveis. É aquela coisa que eu tenho dito. Bruno Fux... Por um zagueiro. É um baita... Reserva. Pode ser um baita jogador? Reserva. Pode. Pode até ser um baita jogador. Mas hoje, o Bruno Fux te daria um zagueiro titular, que seria o próprio, digamos, que ele vire titular, até a metade do ano, mais 4 milhões de euros, mais um lateral esquerdo incontestável e mais um meia, que vai brigar com o D'Alessandro pela titularidade. E provavelmente possa ultrapassar porque tem juventude, intensidade e qualidade para tal. Então o Bruno Fux, nesse negócio, ele pode te dar 4 coisas por um. Não tem como não fazer esse negócio. Infelizmente, não tem como não fazer. Mas será que é por convicção do Internacional isso, Não, no seu jogador? A informação que se tem é por convicção. O Kudê quer Bruno Fux. Ok, eu também quero comprar um carro novo, zero, né, de 80 mil, mas eu não tenho como. Tá, mas será que não tem ruído nessa história aí? Eu tô achando isso aí tudo muito estranho. Muito estranho. Mas, enfim, como diz o Diogo, eu não vou brigar com a informação. Mas, Que a informação que eu estranheza- tenho é que o Inter está muito necessitado de dinheiro e faria esse negócio assim, ó, ontem, anteontem. Ia lá buscar no aeroporto os caras. Mas Pois é, o Inter disse não. É isso que eu não consigo entender. Se há pouco a gente discutia sobre um centroavante titular que não tem um reserva por Mas 4 milhões e meio e aí de tu vai dizer dólares, não pra- vai dizer não para uma situação de um zagueiro uma reserva promessa, por para uma 7 milhões de euros. suposta promessa. Ah, vai ser o novo Lúcio. Mesmo o Lúcio, quando ele foi vendido, ele não foi vendido por um valor muito elevado, ele foi vendido bem. Aí ele vai ser o novo Lúcio? Não sei, né? O Lúcio foi capitão da seleção brasileira. Bom, o Inter perdeu um dinheiro muito grande na situação do Andrigo ainda nas categorias de base, né? Ah, mas assim também. Mas não quis vender, tá certo, Exatamente. Giovanni? Tinha a proposta, não quis vender. Bom, o próprio Damião também. Damião... Mas era outro momento. O Internacional Bom. estava bem financeiramente. Bom, A situação do mas tem que Internacional aprender, Tem que hoje. aprender com os erros. Não, exatamente. Se naquele momento o Inter não vendeu, hoje que tá... E perdeu dinheiro, hoje que está nessa situação que precisa Tem que de vender. dinheiro, tem que vender. Leva ele no aeroporto, pega pela Vendeu mão. o Iago, lateral titular do time, com menos esforço, né? Sim. É? Quanto Não. foi o No Iago? ano 6. passado, 6. 6 milhões de Ok, é euros. mais dinheiro, mas foi menos esforço, né? Bom, Para um primeira lateral proposta que titular apareceu- que o Inter não conseguiu. E outra, que numa o Inter função- passou a temporada inteira enjambrando gente para tentar resolver. Não, tu tem muito boa lembrança. E numa função que é muito mais valorizada que a de zagueiro. É que ali o Inter precisava vender o Iago. Mas hoje precisa viu uma... também, Não, né? não. É que aquele momento ali do Iago, nem o Inter acreditava muito no Iago, né? Vamos ser sinceros aqui entre nós. E com Então a nós- diferença é que agora o Inter acredita no Bruno. Exatamente. Demais pro meu gosto. Demais até. Eu acho ele muito bom jogador e eu entendo que o Internacional questionando deveria isso. investi-lo. Hã? Não estou questionando isso. Que ele seja muito bom jogador, mas ele não é afirmado. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Mas qual é a Eu resposta entendo que o direta Internacional deveria investir nesse jogador. É que não consegue agora, porque a titularidade é do Rodrigo Moledo. Tá, o que tu vai fazer daí? O que eu vou fazer? Não é, mas é que assim, ó, tu fica com o Bruno Fux, não vende. Que tá? idade que ele tem? 20? 20, 21, né? Tu não vende, Tipo. ok, não vende o Bruno Fux. Tu vai dar o carteiraço para ele ser titular no lugar do Moledo, o Inter vai dar? Claro não que vai dar. Esse é o grande problema. É que assim- eu já começaria a fazer o Bruno Fux titular. Eu pensaria Tá, e uma o que que defesa faz com o o Bruno- Moledo? Pô, mas aí eu não sei qual é a situação do Moledo, eu não sei qual é, É a que situação física, clínica do Moledo. O Moledo volta e meia tem uma lesão. Bom, mas ele tem Eu não contrato, sei e qual aí, é que quem é que vai comprar? Em condições Não normais, sei, ele não jogou na Grécia? ele não quer voltar, ele já falou sobre isso no fim do ano passado. Em condições assim normais de temperatura e pressão, a gente estava falando aqui sobre fazer negócios ou fazer futebol, ou priorizar uma ou outra coisa. Mais ou menos na parte econômica, o Inter pegaria um ativo, que ele poderia gerar ali algum lucro, e venderia. E aí faria dinheiro e traria mais pelo menos 2 ativos ou 2 peças que lhe agradam. Ou então ele manteria esse ativo, que aí sim entram as condições normais de temperatura e pressão. Com Cuesta e Moledo, em tese, esse ativo ele não vai ser valorizado. Ele só vai ser ativo, ele só vai estar ali. Ele não vai estar sendo valorizado porque eu não sei se o Inter vai manter o Bruno Fux, por exemplo, e tirar o Moledo para colocar o Fux com o Cuesta por
ter que colocar ele. Claro, é aquela E história... aí não valoriza, entendeu? É a história do cobertor curto, a necessidade do Internacional é imediata, não é de grana. Mas é que o valor pode baixar, né, Rogério? Mas ao contrário, eu investiria porque eu vejo que esse zagueiro tem condições de render para o Internacional mais adiante, muito mais do que está agora rendendo. Tudo bem, mas tudo ele bem. não jogando. Não, pois é, mas aí eu estou falando Tudo como bem, eu né? faria. Tem que pensar no Inter, né? Eu te entendo e te Tudo bem, respeito, só que mas o Inter tem que tomar essa decisão. Pois é. Se não ou vai vende, investir... Ou vende ou investe. É isso aí. Por falar em investimento, você está procurando como viajar, está procurando maneiras de viajar e para onde viajar nessas férias? A temporada de férias do Verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, tem os hotéis conveniados aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E tem também, durante o ano inteiro, os vários pacotes turísticos que o Sesc oferece para você. Informações diretamente no Sesc da sua região ou então através do site do Sesc, sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mensagem de Natal do Zap. Já voltamos. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy Days com o Zafari. Pato Ramone está conosco, o Sérgio Luiz Ritmo Moreira, o nosso grande Darcy Rodrigues de Melo Filho, grande Darcy Filho também conosco. Já em férias. Guilherme Paz, está em férias o Darcy? Também Merecidas férias. também. O Guilherme Paz está dizendo que é muito bom demais esse tal de Giovanni, viu? Abraço pro Rita. Bruxaria. Passando trabalho no Rio lá, né? Bruxaria, o Thiago Lessi já falei. Quem mais que está conosco aqui também? O meu sogro lá em São Paulo, em Santo André, o Esteban Lebede. Márcio Souza também conosco, está falando que é 20 milhões de dólares o Dodô? Vai ficar Não, livre ele no vai ficar mercado? livre, cara. É de grátis. Não entendi. Você Graças. está falando do Dodô? 0,800. Luiz Rodrigo, que está nos acompanhando lá de Imbé, né? O Marcelo Batalha, sempre na audiência. O pessoal que está nos acompanhando aqui, nos prestigiando. Adriano Ferreira Martins também conosco. Então, um grande abraço. O Alexandre Hofmeister também está conosco aqui. O Gustavo Paludo, né? O que vocês esperam do Inter, né? Do Internacional? Eu não entendi. O que vocês esperam do Internacional? Não entendi, desculpe, Gustavo, mas está conosco também o Gustavo Paludo. Essa lateral esquerda do Internacional tem solução? Jorge.
Não, sem negócio eu tô falando. Quem? O Eric, que o Inter não quis usar. Aí vai usar agora na Libertadores. Não sei. Problema, assim, é um tempo... O Inter ficou de olho em 2 caras. O Márcio Souza, só me que são esclarecer, ele está difíceis falando do de negociar. Guerreiro, 20 milhões de reais. Ele corrigiu Isso, na hora do... isso, 20 milhões de reais. 4 milhões de É que dólares. nós Mas foi que o Diogo falamos em 12 por conta da dívida dos 8 É. que o Inter tem que fazer. 12 líquidos, né? É, aquele reforço de... Tipo financiamento, né, no fim do O ano. Maurel Pedroso entrou aqui e está dizendo: o Firmino com um tiro matou vários urubus. Demorou para acertar o tiro, né? Mas agora pelo menos... Mas o ele Urubu- calibrou, né? No início do segundo tempo ele deu na trave. Quase me matou do Mas coração. eu cheguei aqui, até brinquei com o Rogério antes do programa, né? Mas pelo menos esses urubus todos ganharam o troféu e jogou de igual para igual, né? Que Ah, tá não, sendo... eu me recuso a falar sobre isso. Não, eu não me recuso porque eu acho que é eu uma me- baita pauta. Posso me retirar? Pode, claro, fica à vontade. Eu acho uma baita pauta. Eu acho uma Isso baita é pauta. tão infantil, tão ridículo. Não tem como comparar coisas totalmente diferentes. São times diferentes. Olha, o Chelsea era uma retranca. O Chelsea jogava na Vai ficar retranca. pegando só o Corinthians, pega os outros. Calma. Eu só comecei. Já que tu quer falar, eu não queria falar. Eu ia me retirar, tu não deixa eu sair. Tu não quer falar e tá falando, é incrível. Não, mas é que é incomparável, velho. É incomparável. O Grêmio chegou lá com 4 jogadores a menos, sem metade do time, não tinha... Nem que ele... Primeiro que o Real Madrid era 20 Eu acho vezes melhor que o acho que a Grêmio. única Não comparação- tinha como jogar. Eu acho que o único time... Acho que só tem 2 times que são incomparáveis, assim. Que o europeu chegou e o sul-americano não tinha nem como ver a bola. Não tinha como ver a bola. Grêmio e Real Madrid, 2017, era impossível. Por esses fatores que o Bavaresco falou. Primeiro que o Grêmio enfrentou uma máquina de time. E desfalcado. Era o final da... Mas se não tivesse tão desfalcado, ele não ia ficar entregue daquele jeito. Não, que ficou Ia no jogo. perder, Ia perder igual. mas aí tudo iam bem. dizer, fez um enfrentamento, mas ia perder. Eu acho que muito pior foi a questão do Santos aquela vez. Isso, Sim, isso. esse sim. Ah, esse se sim. borrou perna abaixo o Santos. Isso aí. Mas o Barcelona, que o Internacional enfrentou em 2006, até o jogo se entendia que era impossível também. Ronaldinho Tá, era o melhor do mas mundo. o Inter ganhou, nós estamos falando dos que perderam. Ok, Não, mas, claro. mas é que a comparação, inclusive, foi com São Paulo, Corinthians e Internacional. O que está sendo falado... Mas o ganharam. São Paulo jogou super bem, cara. Não, São Paulo jogou muito melhor que o Liverpool naquele jogo, né? 2005. Não, jogou, mas o Rogério Ceni fez uma partida Mas monstruosa mas naquele jogo. Ah, mas e Klemer- o goleiro do Klemer- Inter? monstruosa. E o goleiro Não, do Inter? Mas ali o Inter não jogou Mas melhor que o essa é, Barcelona. mas Não, essa não, é a isso. realidade. Em Essa é a realidade. em 2012, que é a comparação que o Bavaresco estava fazendo do Corinthians, ali havia uma... Eram 2 retrancas. Havia Eles uma- disputaram no Parou ímpar pra ver quem... Havia uma igualdade Eu não porque ataco, o time não do ataco. Corinthians era bom, tinha um sistema defensivo muito inteligente, mas o Chelsea não era nada demais. Pior europeu, né? Acho que Era o pior europeu Foi o pior que europeu né, dos se enfrentou ali. E eu vinha conversando com o Bruno no carro E, pra cá. e ainda assim o Cássio faz 7 defesas decisivas no Mas jogo. o pelo pior europeu de todos, Mas o melhor enfrentamento para mim de todos desse século, né, não sei se do século, mas de 2002 para cá, certamente o sul-americano que deu mais trabalho não foi o Flamengo. Foi o Estudiantes ao Barcelona em 2009. Né, que Não, mas até o- os 86... Tá, não, mas o Flamengo foi bem. Eu reconheço o seguinte, eu O aqui... que é bem? Não, bom, eu acho que o Flamengo... E olha, eu Tá, mas o acho... que é bem? Só um pouquinho. Eu acho que houve um exagero demais no jogo. No pré-jogo. Muita gente Quantos achando que chutes dava. Vamos fazer Não, um pois comparativo é. básico com aquele do Calma. Grêmio. O Grêmio deu um chute a gol, tá? Deu, é. Um Do pra... E Edilson. a bola não foi no gol, foi pra fora. Mas foi perto, né? O Não foi Flamengo deu o- 2 chutes a gol. 2! Qual é a diferença? bom, nós estamos chegando para o segmento final do programa. Eu quero lembrar para vocês que o CIERS são 50 anos de uma história de infinitas oportunidades. E o CIE é referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. Conheça e participe dos programas do CIERS. Confira. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE.
CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. Nossa cidade está mudando. Tá indo pra frente. Tá ficando pra gente. E na infraestrutura, ela está avançando. Nova Orla Moacir Clear. Revitalização do Largo dos Açorianos. PPP da Iluminação Pública. Nova Lei de Adoção de Praças e Parques. Maior obra de macrodrenagem da nossa história. Todos queremos Porto Alegre indo pra frente. Virando o jogo, segmento final do programa de hoje. Amanhã estaremos aqui, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, né, falando mais aí sobre a dupla Grenal. Quem mais está conosco aqui lá de Pelotas? Deixa eu ver aqui que eu perdi. Quem é de Pelotas? É o Leandro Montiel. Leandro Montiel nos acompanhando lá de Pelotas. O Volmir André Paza é de Caxias do Sul, mas está em Itapema, Santa Catarina, também curtindo o programa. Vocês estavam falando dos clubes europeus, eu ia dizer que o mais fácil de ser batido foi a oportunidade que o Internacional jogou fora. Que aquele Inter de Milão, o Internacional tinha vencido fácil um ano antes. Não é o mesmo time nem o mesmo treinador, mas concordo. Mas não era grande coisa. A Inter de Milão. É que o jogo que aquela Inter de Milão fez contra o Bayern na final, mas especialmente a semifinal contra o Barcelona, foi uma coisa assim que, olha, é uma aula de defesa. É uma aula de defesa. Futebol é quase que tradicionalmente o ataque, né? O Mourinho diz mas até o Mourinho fez uma defesa ali que era incrível. Claro, eu acho que não era o mesmo treinador. Era o que tinha, né? Era o que tinha. Era o que tinha. E ali não era mais o Mourinho, era o Rafa Benítez o treinador naquele 2010. E mais, né? Sei lá, o Inter estava bem, estava encaixado, talvez fosse campeão mundial de novo. Mas é que aquele jogo contra o Mazembe quebrou tudo, né? Vamos esperar que 2020 para o Internacional seja... Não vamos lembrar essas coisas. Tem dois times que talvez fizessem bons enfrentamentos, mas que também perderam. O Atlético Mineiro tinha problemas internos, né, de dívida, e por isso os jogadores não, né, se diz que não jogaram tão bem contra o Raja Casablanca, e realmente a maior prova é que em 10 minutos o Ronaldinho fez aquele gol e quase empatou com o Raja Casablanca o jogo. Talvez tivesse feito um enfrentamento legal contra o Bayern ali em 2013, mas o River Plate contra o Real Madrid o ano passado certamente teria feito um jogo muito bom também, porque o River estava em ascensão e o Real Madrid estava na descendente. Já. Senhores, Diogo Rossi, Bavaresco. Bom Natal. Giovanni, bom Natal, já vai desejar antes? Eu tenho que desejar, né? Tu não vem amanhã? Eu não venho amanhã. Tá certo, tá bom. Bruno. Eu também não, Feliz Natal para os nossos telespectadores. Tá bom. Amanhã, 13h, estaremos de volta com o Virando o Jogo aqui pela RDC TV. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.